O céu não é uma recompensa para pessoas boas. Existe uma verdade inconveniente que muitos de nós fingem não existir ou insistem em não enfrentar. Pessoas boas não vão para o céu. Existe ainda na mentalidade popular um senso comum que diz que pessoas que fazem tudo direitinho, que são bons maridos, boas esposas, bons filhos, que nunca traíram, nunca mataram, por um direito adquirido, eles então teriam um acesso garantido ao céu. E, inclusive, muitas vezes, em momentos de sofrimento, de luto, lançam algumas máximas que estão incrivelmente distantes da palavra de Deus, pensando e dizendo: fulano era tão bonzinho, com certeza estará no céu, para que isso gere algum tipo de consolo, como que a bondade, como se essa bondade da pessoa fosse algum tipo de garantia de ter intimidade ou acesso à presença de Deus. De fato, a gente está construindo uma série de convicções que não nascem do texto bíblico, mas que de um folclore popular, que infelizmente insiste em sobreviver dentro das nossas igrejas. Diante de Deus não existe inocentes, isso precisa ser uma convicção no coração de cada crente, gerado pelo Espírito Santo. A gente gosta muito de falar do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que mostra a nossa verdadeira identidade, os nossos pecados, que nos ajuda a abandonar diariamente o pecado. E é o próprio Espírito Santo que faz com que a gente dependa da inocência de Cristo e não se baseie na nossa inocência. E eu quero ser um pouco mais provocativo. A percepção da inocência do homem e da mulher de um senso geral, ou a percepção de uma inocência no seio da igreja, já é uma mostra, um sintoma do fracasso com o relacionamento com o Espírito Santo. Porque na medida que o Espírito Santo se relaciona com o crente, ele vai revelando essa verdade que está recheada de textos bíblicos mostrando essa realidade. Então, diante de Deus, não existe pessoas boas, e é essa falsa convicção, essa falsa ideia que a gente precisa combater logo de cara. Porque senão, muitas vezes, as pessoas vão se sentir traídas, ofendidas, magoadas, até mesmo assustadas, por acreditarem que pessoas boas têm garantia de um lugar no céu. Quero usar com você o texto de Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem e não há nenhum sequer. Essa palavra, quando é confrontada com o ser humano, a gente se sente ofendido. Por isso que o evangelho é o escândalo, porque ele mostra a nossa incapacidade. O evangelho mostra a nossa impossibilidade. O evangelho não é sobre um tipo de pessoa que é capaz. O evangelho ele começa revelando justamente a nossa impossibilidade. Justamente o pecado nos torna pessoas inutilizadas por conta do pecado. Ou ainda, Romanos capítulo 3, no mesmo capítulo 3, versículo 20, diz: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Então, a ideia de que a gente é tão inocente, a gente é tão bonzinho, que a gente é tão bonzinho que a gente tem um lugar no céu, mas afinal eu não vou na igreja. Mas assim, o meu relacionamento com Deus é muito verdadeiro, eu sou uma pessoa boa, é claro que eu vou para o céu. E eu repito a frase do início da nossa conversa: pessoas boas não vão para o céu. Dois erros que estão enraizados na nossa cultura e impedem que a gente enxergue o quadro de uma forma completa. Primeiro, acreditar na bondade e inocência das pessoas é um erro, é o que a gente conversou. E o segundo erro é acreditar que a bondade é um critério para a salvação. Isso é um erro ainda mais grave. O nosso caminho ao céu, o nosso acesso ao céu, não tem a ver com essa percepção de bondade que a gente vê na gente ou nos outros.
Porque senão a gente começa a fazer uma lista, ou como uma espécie de lista de Arca do Noé, versão 2021, e a gente coloca nessa lista quem a gente acha que deveria ir para o céu. A gente olha para o fulano, não, fulano vai ter uma vida bem legal, e a gente bota nessa lista e, não, fulano não pode estar nessa arca. Então, no nosso coração, de uma forma sem a gente perceber, a gente faz uma lista das pessoas que parecem ser dignas de merecer o céu e daquelas pessoas que não merecem. Não existe essa lista, não existe esse critério baseado na bondade ou na capacidade do ser humano fazer coisas ou não fazer coisas. Por isso, a gente insiste nessa verdade, as pessoas não vão para o céu porque são boas. Olha o que diz João 3, versículo 18 e 19. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus, e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Então a gente costuma ouvir nas redes sociais muitas pessoas falando sobre um tipo de pessoa que Deus é inclusivo, que Deus é misericordioso. É claro que a Bíblia afirma que Deus é misericordioso, mas algumas pessoas dão um passo mais além, dizendo que ateus, que diversos grupos diferentes que não são religiosos, tudo isso vai na contramão do que o texto bíblico ensina, simplesmente por tentar produzir um novo critério, uma nova percepção sobre aquilo que nos leva até o céu e aquilo que não nos leva até o céu. E nesse texto a gente vê de uma forma muito clara qual é a relação que sedimenta esse caminho de acesso. O que a gente pode perceber com o texto que a gente acabou de ler? Existem dois princípios, duas verdades. Primeiro, que as pessoas são condenadas por não crer. Esse é o critério bíblico, ok? Não é sobre ser boa, não é sobre algum tipo de atividade ou de obra que a gente se relaciona ou que a gente se envolve dentro da igreja. Então, o critério bíblico que é usado nesse acesso, nesse caminho até o céu, é a fé. É a fé em Cristo. E aí, então, eu posso dar ainda mais um passo, fazer mais uma provocação. Mateus capítulo 25, Jesus volta e existe, então, uma separação entre aqueles que vão ficar com Deus e aqueles que não vão ficar com Deus. E Jesus, então, começa a revelar que aqueles que têm essa marca, que eles foram alcançados pela graça do Evangelho, que são aqueles que vão ser os verdadeiros cidadãos dos céus, eles alimentaram a Jesus, eles vestiram Jesus. E existe uma reação que é surpreendente, existe um ar de surpresa desses justos colocados no texto, que eles perguntam, quando que a gente fez isso? Então é possível, inclusive biblicamente, existir uma certa ignorância sobre a nossa própria fé. Então a gente precisa ter cuidado até onde é possível essa ignorância, que é possível algum tipo de ignorância de não perceber a sua própria fé, mas ela é uma realidade. Por isso que mais consciente ou menos consciente, a fé é um pressuposto de quem está caminhando na direção do céu. O segundo critério, o segundo movimento, a segunda verdade é que pessoas são condenadas por amar mais as trevas do que a luz. Então, quando a gente olha para a pessoa que a gente tem a suposição que o fulano era bonzinho, que o fulano fazia tudo certinho, o texto está dando uma informação diferente. É sobre uma realidade interna de amar mais as coisas das trevas do que amar as coisas da luz. Por isso, o melhor seria dizer, pessoas que não creem em Deus, que amam mais as trevas do que a luz, mas que apesar disso conseguem parecer boazinhas, não vão para o céu? Sim, a resposta é sim. Porque apesar de toda aparência, apesar de aparecerem boazinhas, elas não conseguem realizar o movimento, aquilo que a Bíblia mostra pra gente que é o caminho até o céu. Elas amam mais as trevas do que a luz, então é uma relação sobre aquilo que a gente ama. Não é sobre a nossa aparente bondade, mas aquilo que realmente tem a nossa afeição, aquilo que realmente tem o nosso afeto. Em segundo lugar, isso é uma consequência, isso é um desdobramento direto daquilo que a gente crê. É a fé que faz com que a gente ande nessa direção. Então, só que a gente sabe que, biblicamente, a fé é sustentada pelo amor. E esse amor é uma obra de graça na nossa vida. O contrário também é verdade.
Existem pessoas que não parecem ser boazinhas, mas que apesar disso, no seu coração, elas amam mais a Deus do que as coisas do mundo. Apesar de não parecerem ser as melhores pessoas, elas sim têm uma fé verdadeira num Deus vivo. E isso é que está sedimentando o caminho até os céus. E aí, eu preciso terminar fazendo essa provocação. Pessoas boas, do que a gente está falando? Diante de Deus, pensar em bondade é uma impossibilidade. É a fé, simplesmente a fé, que garante o nosso caminho até Jesus Cristo. Para que você possa se aperfeiçoar no conhecimento bíblico, eu te convido a clicar no botão de Saiba Mais, para você descobrir como aperfeiçoar o seu chamado e a sua vocação com um verdadeiro conhecimento da Palavra de Deus.